Senhoras, senhores, queridos amigos, queridos irmãos presentes, muito boa noite a todos. Vamos ainda uma vez rogar ao Divino Mestre Amantíssimo Jesus que nos inspire, nos ampare, nos proteja e nos conduza em todos os instantes, para que aqui a sua presença divina seja sentida em todo o nosso ser, e de forma que todo pensamento, todo desejo, toda palavra, todo gesto seja um reflexo da sua divina presença em nós e que assim seja. Para os gregos, mãe Gaia é beleza, cosmos. Para os romanos, é pureza, que é mundos. Quando eles falam do cosmos, eles estão se referindo à beleza incomensurável do que nós chamamos de universo. Já os romanos, quando pronunciam essa mesma palavra, estão pensando em como Deus faz puro. Tanto que o oposto, antônimo em português de mundo, é imundo, sem pureza. Mas a pureza de Deus, expressa na beleza da criação, é um reflexo daquilo que nós entendemos como sendo manifestação dele. Nós costumamos dizer em português que o mundo foi criado por Deus. Mas essa não é uma linguagem aceitável em nível superior, porque quando você diz foi criado por, você separa o Criador da criação. Para Deus não há separação. Para nós, aparentemente, tudo está separado. Tudo está dividido. Para Deus, não. O mundo, a rigor, não foi criado por Deus, porque não há separação. O mundo é criado de Deus, porque a imanência de Deus, a viva presença de Deus no mundo todo, no universo todo, em tudo que se puder conceber, é o que o sustenta. É a razão da aglomeração inteligente de todas as moléculas que o compõem no mundo subatômico ou no mundo microscópico. É a mesma plenitude, a mesma imanência que sustenta o que nós chamamos de macrocosmo. Porque para Deus não há separação entre uma coisa e outra. Deus não gosta de monotonia. Na aparente multiplicidade, na aparente diversidade, permanece para sempre a suprema realidade da criação, que é a unidade. A unicidade de Deus é a única lei do ser. Para esta lei, uma lei de unidade, o outro nome que se dá é amor. O amor, portanto, não é uma das leis, não é dentre todas as leis, talvez a mais bonita, ou dentre as possíveis forças do universo, a mais poderosa. O amor é a lei de Deus, é a única. Deus é amor. A presença de Deus em tudo é que nós chamamos de lei. Quem se harmoniza com isso potencializa a felicidade. E ele começa olhando primeiro para o Cristo eterno escrito na criação. Quem se desarmoniza disso tudo, necessariamente numa atitude negativa do seu livre-arbítrio, é uma pessoa desarmonizada, desequilibrada, afastada daquilo que ela elegeu como felicidade. Só que ela pôs no lugar errado. O Mestre Divino, que foi a presença do Cristo eterno na Terra, deixou claro, de maneira translúcida, cristalina, que esse mundo não foi feito para dar felicidade para ninguém. Porque não tem como você esperar do mundo fenomenológico, ainda que seja puro, ainda que seja belo, aquilo que ele não pode te dar. Porque somente a atitude correta do Cristo interno, que nós entendemos na mola propulsora do progresso espiritual, que é o livre-arbítrio, é que se pode potencializar a felicidade. Felicidade não é algo que o mundo extrínseco nos pode dar, porque ele nem sequer vai nos oferecer. Como é que ele vai oferecer? Porque ele não tem para dar. Consequentemente, todas as vezes que nós pensamos que a fenomenologia externa está nos oferecendo felicidade, é necessariamente da nossa parte uma interpretação errada do fenômeno. Felicidade não é prazer, não é acúmulo de prazer. Felicidade não é conforto, não é excesso de conforto. Felicidade não é o que o ladrão leva. Que felicidade fugaz, impermanente e a rigor tão frágil seria essa? Que porventura o ladrão leva, o próprio tempo trata de desintegrar, e esse é incomensurável. Esse não tem como nós nos prevenirmos. Foi feito para desintegrar a matéria, é a vocação de toda a matéria. O que a traça corrói. O Divino Mestre sabia, nós estamos no mundo, e o mundo foi construído para auxiliar estas ovelhas do próprio Jesus Cristo. E nós estamos passando pelo mundo, nós necessariamente estamos aqui de passagem.
Nós precisamos de todas estas coisas para superar a dualidade, mas nós não somos do mundo. Há um absolutismo para quem está encarnado. Um dia vai desencarnar. Não é algo que nos deve, no mínimo, fazer. Como que nós faremos para pensar nisso de vez em quando? Quando chegar o meio-dia, está sempre longe, não é? E se for amanhã? Está longe para nós, tá? Com certeza. E se for amanhã? Não é algo que nos faz pensar? O que eu levo? O que é riqueza? Como é que eu melhorei? Como é que eu vou me apresentar na quarta dimensão? Nós podemos usar o termo quarta dimensão agora com muita propriedade, porque a linguagem da regeneração está entrando. E todo esse vocabulário começa a ficar mais claro na medida em que nós respiramos um pouquinho a psicosfera energética das Pleiades. Portanto, respiramos com a nossa matriz energética, que é o nosso perispírito. Mas, devagar, nós vamos perceber da importância da encarnação. O mestre disse com clareza: a minha felicidade, o meu reino, que é um reino qualitativo e não quantitativo, não é deste mundo. Por que então olhar para o mundo e esperar dele felicidade? Felicidade não é quantitativo, não é extrínseco, não é fenomenológico e, em hipótese alguma, é material. Não chega por compulsão externa, não é conquistado encontrando-se terra prometida, não há GPS, nem latitude, nem longitude, nem mapa de pirata, nada que nos leve para tesouros espirituais qualitativos. Quando Jesus pronunciava a palavra reino, o que a maioria entendia? O conceito orgânico. E o mestre sabia. Mentes ainda tão frágeis, psicologia ainda tão pouco desenvolvida, lançava sementes do seu evangelho sublime, que começava a gravitar em torno das mentes humanas, cujo terreno era ainda sumamente infértil pela atitude ingrata e incrédula da grande maioria. Não entendiam que Jesus tinha da parte de Deus para nos fazer lembrar, porque nós nos havíamos esquecido, de que o amor de Deus é a suprema realidade do nosso ser espiritual, que não há como nós vivermos uma vida diferente da vida que é Deus. Se nós dissermos que a vida é de Deus, emana dele, vai para um lugar, a vida vai para outro. Não há vida estranha a Deus. Tudo é Deus. Deus é o sentido, é o valor, é a nossa própria realidade espiritual. Se nós dizemos que ele é fonte da vida, nós estamos voltando os olhos para ele para entendermos que a nossa vida é a vida que ele vive em nós. E que não pode haver vida diferente, porque não há nada estranho para ele, não há nada que não seja ele, e a evolução vai nos conferir uma percepção mais clara da nossa realidade espiritual. O mestre veio nos lembrar que Deus é amor. E se nós vivemos uma vida de desamor, não é por causa de Deus. Deus não produz doença, ele não bate nos seus filhos no sentido vulgar, ele não castiga. No sentido metafísico, ele castiga mesmo, mas a conotação é outra. Deus não está interessado em produzir dor ou sofrimento para os seus filhos. De onde, então, tanta enfermidade, tantas lágrimas de decepção, tanta dor e tanto sofrimento? É do homem. É ele que produz tudo isso. E o pai ainda diz: eu te dei livre-arbítrio, então não vou tomar, porque você não está usando bem, mas eu estou só aqui te aguardando. O dia que você cansar de sofrer, cansar de trilhar caminhos estranhos ao único caminho que é o meu, eu te aceito. Lembrem-se sempre da sublime parábola do filho pródigo. Ele, depois que realmente entrou em si, cuidado, hein? Não é caiu em si, ninguém cai para cima, é má tradução. Depois que ele entrou em si, ele começou a pensar: nossa, eu tenho um pai, e esse pai me tratava amorosamente. Aqui, nem a alfarroba servida aos porcos me serve, porque ele era proibido de se alimentar do que os porcos se alimentavam. E ele pensou: vou voltar, mas eu sei que eu não vou ser mais aceito como filho. O que aconteceu? Ele ensaiou um discurso e foi voltando conformado. O pai já o estava esperando na parábola. Tanto é que quando ele apontou no horizonte, saiu correndo no sentido dele, na direção dele. E ele começou a repetir o discurso que ele tinha preparado: pai, me perdoa, pequei contra ti, pequei contra os homens, não sou mais digno que me chamais de seu filho, mas vos rogo que me aceite pelo menos como empregado. O pai não deixou nem ele terminar o discurso. Aceitou o filho, abraçou, conduziu de volta para o lar, deu uma festa, mudou as roupas dele e, na linguagem santíssima de Jesus, estabeleceu uma série de metáforas que são símbolo da nossa redenção ou do nosso estágio por toda a dualidade.
O Pai está sempre pronto a estender o seu amor com uma condição, que foi aquele próprio que estabeleceu, desde que nós queramos receber. Deus não emprestou livre-arbítrio para ver o que ia acontecer. Ele não faz nada para improvisar, ele é Deus. Quando ele deu o livre-arbítrio para os seus filhos, ele sabia exatamente tudo o que podia acontecer. Ele deu, ele não emprestou. Então, nós temos todo o mérito, como filhos pródigos, para voltar para o amor do Pai. Porque nós nos fascinamos demais com os pseudo-tesouros da matéria. A matéria não pode oferecer valor, ela só oferece valoração. A matéria não tem vínculo direto com a eternidade do ser vertical, mas tão somente com a horizontalidade do ter, que é o ter efêmero material. O nosso ser espiritual, causal, é eterno, a matéria causada é efêmera. Como é que eu posso olhar para uma ilusão e dizer, Pai, eu troco a suprema realidade do meu ser eterno e espiritual pela transitoriedade fugaz das chamas das ilusões da encarnação? Deus vai dizer, mas não é esse o caminho. Você antecipadamente se condena à dor e o sofrimento se fizer isso. Mas fascinado pelas chamas da transitoriedade, hebetado pelos excessos de prazer no corpo físico, nós esquecemos o interesse de Deus. O que acontece? Vem a decepção, vem o sofrimento, vem a frustração. Literalmente, frustração é desfalecimento, é despedaçamento, é um castelo de areia. Cai. E ele cai porque não tinha sustentação. E todo aquele, pois, que tendo ouvido estas minhas palavras, as põe por obra, texto original, as põe por obra, é semelhante a um homem sensato que edificou sua casa sobre rocha. O que o mestre quer dizer? A suprema sabedoria do ser não está somente em ouvir a verdade, mas em realizá-la na sua vida. Por que, então, tanta ilusão na encarnação? Porque é dual. Porque a nossa experiência atual é de dualidade. Nós ainda precisamos, no mínimo, de duas medidas. Porque na experiência das duas, preferencialmente, só na experiência do que se chama bem, nós possamos exaurir o que nós viemos fazer aqui, buscar o conhecimento e a experiência da dualidade. A dualidade é uma etapa no tempo, não é a própria evolução. A dualidade é recurso fenomenológico, material, não é o nosso tesouro espiritual, que é o que nós somos, nunca, jamais o que nós recebemos. A experiência da dualidade é necessária, mas não é absoluta, é sempre relativa. Chega num ponto que o espírito viveu o que tinha que viver. Adquiriu o quê? O que desde o começo ele precisa. Conhecimento da lei, experiência de relação. Os espíritos não dizem isso. No começo, todos vós foram feitos simples e ignorantes. Todos. Deus não faz nada com exceção. Não adianta pensar em exceção. Não adianta dizer que Jesus é especial. Não adianta interpretar literalmente que Jesus é filho único. Porque, dependendo do ponto de vista, todo filho de Deus é filho único. Não adianta pensar que Jesus não teve que evoluir. O plano de Deus é um só. Esse plano não é um plano mais ou menos que ele tem que mudar ou adaptar de vez em quando. É um plano de absoluta perfeição. O plano de Deus é o seu amor. O seu amor é absolutamente perfeito. Nós temos que sofrer, nós erramos muito lá dentro, é verdade. Se está encarnado no planeta Terra, que está acostumado a errar muito. Mas Jesus sempre acertou. Isso nós aceitamos, porque isso é Joana de Ângeles que não diz. Então, se ela disse com certeza a verdade, porque ela é muito séria e muito profunda, enorme conhecedora da psicologia humana. E o mestre haveria de conhecer todo o processo evolutivo para falar do reino de Deus. O reino de Deus ao qual Jesus se referia era o resultado da forja pessoal, produto do seu próprio livre-arbítrio, na confecção de si mesmo do ponto de vista evolutivo. Atualizou-se tão maravilhosamente que é hoje um dos mais sábios anjos do céu, como diz o Ramatiz. O amor de Deus feito homem, a presença viva do Cristo cosmológico, ao qual ele deu completa fidelidade e que se manifestou pelos seus lábios santíssimos, para que nós conhecêssemos a maior experiência que o homem já teve de Deus. Jesus falava o reino de Deus, e as pessoas entendiam que, vamos lá, rei, que deve ser idoso, com barba longa, porque isso denota experiência, muita coisa já vivida, construíram para ele um trono elevado, para se dar altivez material, ele tem uma corte que o sustenta e o bajula, o povo da corte, para aquilo ali não ficar muito pesado, o povo e o exército. Conceito orgânico, hierarquia.
Mas como Jesus dizia que o reino do céu era um reino qualitativo, logicamente que será uma metáfora apontando para uma hierarquia de valores dentro do homem, não fora dele. Eles estavam ainda, os judeus, muito orientados pela terra prometida de Moisés, a terra de Canaã. E os judeus eram os hebreus reencarnados. Todo aquele conjunto de fracassados exilados de uma constelação, a do cocheiro, que naquela época, como diz Emmanuel em A Caminho da Luz, exilados há muitos milhares de anos atrás. Os judeus não pensavam muito diferente. Então, o que os judeus entendiam? Que o reino de Deus era um reino quantitativo. E quando Jesus falou no reino que ele proclamava, então tá, onde que é? Como é que nós o encontramos? Qual é a distância que nós temos que percorrer? E o que Jesus disse quando alguém perguntou isso para ele? Quando é que vem? Onde é que está o reino de Deus? Lembram-se? Ele não tapeava ninguém. Ele deixou claríssimo que procurarão e não verão passar, olharão e não encontrarei, porque o reino de Deus está dentro de vocês. É um reino qualitativo, não quantitativo. Não há mais terra prometida que se encontra ou se alcança depois de 40 anos sofridos pelo deserto. Isso também é metáfora, resumo da evolução do planeta, porque se você juntar os 3 ciclos, dá 120, e Jesus era muito ocupado por causa da leitura do ciclo evolutivo na Terra, dos múltiplos de 12. Convenhamos, escolher 12 apóstolos é muito pequeno. Poderia ter escolhido uns 3, 4. Escolheu 12. Esse número não é coincidência. Para Jesus, reino de Deus é algo que nós despertamos em nós como resultado da nossa boa vontade. Para Maria de Magdala, que ele havia salvo, como ele disse, você é minha, diz isso o Senhor seu Deus que te fez, que te criou, porque eu te chamei pelo nome, ou seja, quem te conhece sou eu, não são os seus obsessores, volta para mim. Ele disse para ela, eu não exijo muito de você, eu quero o seu coração. Porque se você der o seu coração para Deus, ou seja, se você entregar completamente a proposta de renovação, porque Jesus é libertador de Maria de Magdala, tem um céu para você, mas é dentro de você. Porque até então ela só conhecia o inferno, só o tormento das obsessões. E, convenhamos, se ela se entregasse completamente ao amor do Cristo em Jesus, ela alcançaria a sua redenção. E foi exatamente o que aconteceu. Porque é absolutamente irresistível tanto amor. Como é que você pode resistir ao amor puro e perfeito de Deus quando você bebe na fonte? Depois que você bebe na fonte, toda a água, de alguma forma, é impura. Você não quer mais nada de diferente. E foi o que aconteceu com ela. O reino de Deus dentro do homem é o eu divino da sua alma, que governa o ego humano, da sua mente, das suas emoções e do seu corpo físico. Não é um reino que nós vamos encontrar em lugar nenhum, porque a rigor esse reino já está dentro de nós. É o que nós somos, não é o que nós recebemos, porque Deus já nos deu todo ele em nós. O que Deus faz? Ele manifesta ele mesmo. É isso que ele faz. E ele faz isso de toda a eternidade para toda a eternidade. Isso não vai mudar. Ele quis que nós fôssemos, nós somos o que nós somos, seres espirituais, criaturas criadas pelo nosso Criador, porque ele quis que nós assim fôssemos. Não existe vida diferente da vida com Deus. Vida feliz, a vida harmonizada com Ele. Vida não feliz ou distante dele é a vida estranha que o ego humano escolhe na dualidade. E é esse o problema. O ego diz para nós que o nosso tesouro é exatamente a ilusão. Como é que eu vou acreditar no ego e ele satisfazer os caprichos? Se o que ele diz para mim é o que nunca me é conveniente, acumule, acumule, amanhã pode faltar. Acumule. Olha, não precisa ser eticamente, não. Se ninguém tiver nem. Olha, acumule, porque quanto mais você tiver, mais você vai ser feliz. Tem como confiar justamente na proposta mais falsa que chega para nós? Lá atrás, na sublime canção, o Bhagavad Gita, o Cristo em Krishna nos disse o seguinte: o ego é o maior inimigo do Cristo interno, que é o eu divino da nossa alma. Mas o nosso Cristo interno é o maior amigo do ego. O Cristo tem convicção perfeita do seu senso de bela espiritualidade, de eternidade. O ego não tem, porque ele não rompe os liames da matéria. Ele só conhece ilusão, efemeridade, impermanência. Você já viu o que acontece com o algodão doce quando ele toca na água? Ele desaparece como se ele nunca tivesse existido. E o ego vai dizer para nós o seguinte: isso aí é que é a realidade. O Cristo vai dizer, não é isso.
O ego não entende. Qual é a função do ego? Produzir tensões ou tentações. Jesus nunca disse que isso é o mal. Como é que ele vai dizer que a ferramenta é o mal? A ferramenta é neutra. Não há ferramenta nem boa nem má. Somente um homem pode ser bom ou mal pela atitude correta ou incorreta de seu livre-arbítrio. O que o mestre quis dizer é que o mal provém do serviço ao ego. Não é o próprio ego. Alguém aqui ousaria dizer que uma faca afiada e poderosa é má? Porventura, a mão que a manipula pode utilizá-la para o mal. Mas comumente ela é usada para a confecção dos alimentos que sustenta a vida biológica no corpo físico. Não é a faca, não é o ego. E o mestre parece que quis dizer isso no que existe de mais santo e elevado em forma de prece, que é a oração dominical. Nessa parte, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Para o mestre, cair em tentação é que é o mal. E o ego vai nos dizer que essas porcarias que a maioria vive só para acumular é que é tesouro real e não é. Olhemos rapidamente para 3 personagens bíblicos contemporâneos de Jesus, e eu creio que, ainda que rapidamente abordados, vai deixar claríssima a proposta do Divino Mestre, que em poucas circunstâncias foi tão claro e tão contundente, como, por exemplo, nessa. Não ajunteis tesouros na terra. Tem como ser mais claro? Ele não poderia ter dito diferente. Ajunteis o que você precisa. Minimamente, ajunteis o que você precisa. Depois vai cuidar das coisas espirituais. Não corra esse risco. Não ajuntei nada. Olhemos para o jovem rico, rapidamente. Era jovem, era rico, não é óbvio? Jovem rico. Mas era também bonito, excelente para fazer negócio, religioso do ponto de vista da época, famoso, e tinha a mulher que ele queria. Essa parte da mulher não está citada no Evangelho. Mas também não é óbvio. Que pai quer negar a mão da filha para um homem desse? Era completamente realizado. E a mulher, né, não era muito bem vista pelos judeus. Mulheres, eu não concordo, hein? Deixar bem claro. Isso era lá na época. Então, o que ocorre? Esse ser super realizado, ainda por cima, era jovem e bonito. Então, ele tinha tudo o que a Terra lhe poderia proporcionar do ponto de vista fenomenológico, extrínseco, material. O que as pessoas pensavam? Esse aqui é o mais feliz da sociedade dos judeus. E não era o que estava acontecendo com o jovem. Ele vivia um vazio existencial insuportável. Ia lá para os fariseus e perguntava: o que está acontecendo comigo? Eu não consigo mais suportar minha própria companhia. Eu estou sentindo um vazio por dentro, está me fazendo mal. Eu preciso melhorar. E aí, o que vocês fazem? Porque ele era cumpridor da lei. Lembram-se? Ele vai dizer isso para Jesus depois, naquele encontro fatídico entre o ego humano simbolizado pelo jovem rico e o Cristo de Deus, na figura santíssima de Jesus, muito amado. Ou seja, a suprema autoridade de Deus na Terra ia dizer para o jovem qual era o seu problema espiritual. O jovem ouviu o seguinte para os fariseus: não, calma, você está sendo provado. Continue frequentando o templo, fazendo a oferta depositada no gasofilácio, guardando os mandamentos. O jovem pensava: não estou fazendo direito. Voltava lá e dobrava o patrimônio, que isso ele sabia fazer. Ego treinado, ego bom para acumular, é isso que o ego faz. Chegou num ponto que o jovem pensou: não dá mais, ninguém me ajuda, os fariseus não têm competência, não têm autoridade, e eu não quero mais viver desse jeito. Ouviu falar que Jesus ia passar na cidade dele. Falou: é agora. É fatídico. Esse senhor é diferente. Ele é um jovem que fala com autoridade que nenhum fariseu tem, e ele manifesta sinais poderosos demais para não respeitar. Não sabia o jovem, e Jesus sabia, porque era crístico, ou seja, cristificado. Não tem limitação de ordem material. Por que o jovem viria? O que estava acontecendo com o jovem? Por que Deus havia permitido aquele encontro? O que o jovem pediu? O que Jesus ia dizer para ele o que ia acontecer com o jovem? Tudo isso Jesus sabia de antemão. O que Jesus não poderia garantir? A atitude interna dele, porque é livre-arbítrio pessoal e transferido. Lá vem o jovem. E Jesus deixou ele vir. Jesus não falou: o céu, pode voltar, você é rico. Rico não entra no reino dos céus. Como? Se a riqueza é neutra. Não é esse o problema do jovem, é a atitude dele com relação àquilo que ele acumulou. Era escravo, e Jesus vai dizer para ele: no meu reino só espíritos livres. Você precisa se libertar primeiro. E o jovem perguntou: que bem farei para merecer a vida eterna? Jesus deixou claro para ele: você fez bem vir aqui, você não sabe o que é essa vida eterna. Que bem farei para merecer a vida eterna? Não tenho vida eterna. Jesus disse para ele: se queres entrar na vida, não entrou, não sabe o que é viver. Está vivendo vida diferente? Vai, vende tudo.
tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e volta e me segue. Hora nenhuma Jesus disse para ele, você não é idôneo, você no reino dos céus não entra. Jesus quis dizer para ele, liberte essas porcarias primeiro. Você é possuído pelo que você deveria possuir. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que, que o reino dos céus ainda não era para o jovem? Ele era pobre de espírito. Ele acumulava e ele pensava, isso salva, e isso aí não salva. Comumente é por aí que um homem se perde. Ou a mulher. E pela primeira vez alguém disse a verdade para ele. E o jovem pensou, é isso. Esse senhor aqui disse a verdade. Ninguém teve coragem de dizer para mim. E ele pensou, ai, 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 é muito prazer, é muito conforto, é muita satisfação, é muito empregado, é muito escravo. Ai, deixa eu pensar, agora não dá. Foi embora contrariado. E aí Jesus vem com aquela frase claríssima, cristalina, que a mente humana não aceita. Ela tenta escamotear com criatividade, com a letra I. A mente é muito criativa. Quando ela se associa ao ego, ela sempre encontra uma desculpa. E ela sempre se convence. Porque o jovem não entendeu ainda que é aquele momento fatídico para ele se libertar da vida anterior. E Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo passa pelo buraco de uma agulha. Se juntar 30 homens ali com muita força, não, agora ele passa no buraco dessa agulha. Não, aumenta o buraco da agulha. Mas para o buraco ficar do tamanho do camelo, não é agulha há muito tempo. É claríssima a mensagem. A pegada não entra. É impossível. Não tinha elefante lá para ele usar. Ele tinha que usar camelo, que é o povo conhecia. Elefante na Índia. Ele falou camelo. E as pessoas querem dizer que era uma portinhola na entrada de Jerusalém. Era mesmo, mas não foi o que Jesus quis dizer. Ele quis dizer, é impossível um cara desse jeito aqui entrar no reino dos céus. Ele tem que se desapegar primeiro. Logo depois desse encontro, o jovem morreu, se encarnou, conforme a obra Primícias do Reino, de Divaldo Franco explica. Está lá, os senhores podem consultar. O que aconteceu com o jovem? Descobriu que ele estava acumulando um tesouro errado, tesouro falso. Zaqueu trabalhava na alfândega. Esse tinha uma diferença para o jovem rico. O que eles tinham em comum é que eles eram muito bons para ganhar dinheiro. Só que Zaqueu era desonesto. Ele não perdia a oportunidade de meter a mão e tapear os outros. E ele ficou no mesmo problema existencial. Além de eu ser rico, eu sou ladrão. Não tem salvação para mim. Jesus foi passar lá, no lugar onde ele estava. Mas o homem era baixinho, que não era brincadeira. Ele pensou, não vai adiantar nada, porque ele não vai nem me ver. E ele falou, vou subir numa árvore que tem lá um sicômoro. Subiu no sicômoro e pensou, também não vai adiantar muito, porque eu vou ver Jesus, mas ele não vai me ver. Por causa desses mistérios crísticos, Jesus olhou para Zaqueu e falou, esta noite eu vou lá cear na sua casa. E ele se sentiu honrado e começou uma transformação maravilhosa. É porque ele queria abandonar a vida anterior. E Jesus disse para ele, eu sou um instrumento através do qual você pode encontrar a sua redenção. E o que ele fez quando Jesus o honrou de tal maneira? Ele falou, olha, tudo que eu tirei dos outros, eu vou restituir 4 por 1. Na linguagem dos judeus, quando você restitui 4 por 1, ninguém mais pode dizer que você tem dívida com aquela pessoa. Tá nada completamente a dívida. E Zaqueu entendeu que o tesouro que ele estava acumulando não era o tesouro que resolvia. Agora ele foi exposto a um tesouro diferente, a uma vida plena. Ele ia participar do amor de Cristo cosmológico no espírito sublime de Jesus Nazareno. Mateus só pensava uma coisa, ele se chamava Levi, em acumular muito dinheiro, entupir os bolsos de riquezas materiais. Era odiado pelos judeus, é óbvio, e nem os pais o aceitavam, porque ele se julgava completamente perdido e inimigo dos judeus. Os judeus se sentiam muito oprimidos com a presença dos romanos, porque eles eram constrangidos a trabalhar para pagar impostos. E os romanos não perdoavam sonegação. Era pena de morte mesmo, era baixar a espada na mulher mesmo, porque eles mantinham a ordem pelo medo e todos os outros pagavam e não ousavam sonegar. Ai daquele que ousasse sonegar impostos. E Mateus era coletor, só que ainda se chamava Levi. E ele foi percebendo, eu estou cada dia mais rico, mas eu estou cada dia mais feliz? E ele foi percebendo, que vida eu estou vivendo? Não seria melhor ser pobre, estar em paz, pelo menos com o meu próprio povo? E nesse estado de espírito que ele não sabia, tinha escrito para ele o encontro no céu com Jesus, passou Jesus com alguns apóstolos com os quais ele já caminhava. Jesus olhou para ele e falou, Levi, filho de Alfeu, você, vem, ele segue. Ele parou para discutir?
Eu falei, mas peraí, como assim? Serve para onde? Quanto é que vai custar isso aí? Que tipo de vida eu tenho que viver? Ele largou tudo para trás, entregou a chave para o romano, que fazia a guarda, e disse para ele, essa vida de Levi acabou. E ele percebeu que a vida dele tinha mudado para melhor. E agora ele ia começar a participar do verdadeiro tesouro. Ele não aguentou tanta alegria, tão transbordante experiência crística, que dá uma festa. Detalhes, Jesus não gosta de festas? Claro que não gosta. Jesus tem uma festa diferente, tem a alegria duradoura do Cristo de Deus nele. Para Jesus, felicidade não é um projeto, era algo realizado nele. O que uma festa tinha a oferecer para ele? Nessa festa ele foi. Por quê? Era símbolo. Quando um que estava perdido é achado, quando uma ovelha perdida é encontrada, quando alguém quer abandonar a vida antiga, egóica ou egoísta, converte-se verdadeiramente para a vida crística, no céu tem uma festa. Então aceite participar de uma festa material como símbolo. E Jesus participou dessa festa. Vale uma festa para uma transformação real e verdadeira. E Mateus percebeu que tesouro, porcaria era aquele que eu estava acumulando, que me dava alguns prazeres, mas me tirava toda a satisfação de viver. Ele era protegido pelos romanos. E eu pergunto, e daí? Que proteção é essa? Proteção das próprias pessoas com quem ele deveria conviver bem e que deveriam amá-lo, mas que agora o odiavam, porque ele era convertido em cobrador de impostos? Todos esses três tinham eleito uma vida diferente. Jesus não recusou nenhum dos três. E disse para eles o seguinte, a sua atitude interna que te enriquece, como igualmente é o seu egoísmo que te empobrece. Tesouro, meus irmãos, para Jesus é algo tão completamente diferente do que o planeta pode dar. Ele aguarda a nossa preparação real para a experiência direta de Deus. O nosso Pentecostes, quando 120 dias depois, 50 dias depois, 120 homens e mulheres se cristificaram. Eles ficaram 9 dias em silêncio, meditação e jejum, se preparando para o fogo transformador do Cristo. É claro que alguma coisa teve que ser ali, vamos dizer, tomar cuidado com as palavras, feita. Porque Judas tinha suicidado. E esse número tem que ser múltiplo de 12. Vocês percebem? Isso aqui não é numerologia, não. Isso aqui é representação da evolução do nosso sistema, em torno das Pleiades. Jesus sabia de tudo isso. Então entrou o 13º apóstolo, Matias. E 120 homens e mulheres se cristificaram. A nossa cristificação, que é a experiência direta de Deus, é o maior espetáculo da alma humana, é o eterno mistério da sua sublime redenção, é o cruzamento de uma fronteira interna, não externa, é o despontar de uma luz inédita, mas que já era nossa, é o rompimento de uma força ignota que nós desconhecemos. Só quando nós nos entregamos incondicionalmente para Deus e diminuímos capricho egóico, é que nós podemos criar a atitude interna ou ego-esvaziamento para que Deus nos invada e seja realizada em nós o nosso Pentecostes, a nossa teoplenitude. E esse é o plano. Através de toda a matéria, passando pela bios, vida, conhecendo a noos, inteligência, chegando a logos, razão, é todo homem guiado, lúcido guiado, consciente ou inconscientemente, pela luz cósmica do seu Cristo interno. O Cristo interno, que é a natureza espiritual do que nós somos, presença viva de Deus em nós, está escrita no Cristo externo, ou Cristo planetário, diretamente para nós. Agora é Mãe Gaia, que é Mãe generosa, assim se referiam os gregos ao nosso planeta. Quando olho para a natureza e percebo, é a vida plena de Deus, expressa na natureza, eu me harmonizo com ela. Em hipótese alguma, eu agrido a presença do Cristo em nós. Lembram-se? A quaisquer um desses aqui que você agredir, a mim que você está agredindo, Cristo planetário, Cristo de Deus. E com essa referência do Cristo externo, eu volto-me naturalmente em referência para o meu Cristo interno e descubro que a minha suprema alegria, a experiência direta de Deus, é pela minha própria vontade soberana, a harmonização do meu Cristo interno, pela atitude correta do meu livre-arbítrio com o Cristo eterno, que é Deus. Isso é que é tesouro verdadeiro. Isso é algo que ninguém tira de nós. Não tem como, depois que você desperta o seu potencial crístico, aparecer alguma força para retirar isso de você. Ninguém desrespeita Deus, isso é impossível, isso é absurdo.
O nosso livre-arbítrio é o que nós somos. O livre-arbítrio absoluto de Deus se manifesta como ele próprio no livre-arbítrio relativo de todos os seus filhos. Quem ama está sempre na frente de quem sabe, porque quem ama está na atitude de conhecimento real e verdadeiro por participação, em comparação a quem foi só informado. Não me refiro ao real saber, que é o saper em latim, mas o acúmulo de informação que cansa, empapuça e não necessariamente transforma ninguém. O amor de Deus em nós, quando desperto, nos coloca numa atitude amorosa que nos prepara para a nossa própria cristificação. A palavra Cristo, para os senhores contextualizarem, vem do grego, porque o grego era o idioma disseminado na época de Jesus. E ele foi chamado Cristo. O nome de Jesus não é Jesus Cristo. Cristo é título, é adjetivo. O Yeshua, Ben Yosef, não tinha Cristo no nome. Agora, esse adjetivo foi muito propriamente associado a Jesus, porque significa literalmente ungido ou coberto em óleo. E para nós, lucificado, iluminado. Quando nós servimos somente ao ego, nós podemos dar exemplos muito tristes, como nós estamos vendo até hoje no nosso planeta. O ego não perdoa, o perdão é da metafísica. O ego só conhece física. O perdão é divino, o ego é telúrico, é grosseiro. Ele não conhece essas coisas, ele só conhece valoração. Quando o homem vive só para satisfazer capricho egóico, a vida dele é feia, pobre, miserável. E se ele insiste nisso, passa a ser paupérrimo, o que estava ruim passa a ser péssimo, e ele desencarna em péssimas condições, entre os últimos no plano espiritual. Mas quando ele se deixa invadir pela luz do seu Cristo interno, faz deste homem egoísta a mais bela criatura humana. Quando o Espírito Sublime de Jesus foi invadido pelo Cristo eterno, expresso no Cristo externo de Mãe Gaia, ficou esse planeta completamente envolvido pelos esplendores de Jesus de Nazaré, de quem até hoje nós temos recebido graça sobre graça. Muito Pai de todos os senhores, a todos os que nos assistem, Deus os abençoe.